Nós continuamos com a nossa revisão, agora estudando a lei de Gauss. Para estudar a lei de Gauss, nós precisamos avaliar a seguinte quantidade: a integral do E escalar n ds. E será o campo elétrico, n é normal a superfície e S uma superfície fechada na qual fazemos a integração. Isso é chamado de fluxo do campo elétrico E. Ele vai medir a passagem de linhas de força pela superfície fechada. Numa analogia com a hidrodinâmica, é como se fosse o fluxo de um fluido. Se esse fluido está na direção da normal, é uma situação ótima para atravessar a superfície. Se é perpendicular, é como se não estivesse atravessando. Isso aparece no ângulo 90 graus desse produto escalar, que leva uma contribuição nula para a integral. Todos os casos intermediários entre os ângulos 0 e 90 são contemplados pelo cosseno de θ que aparece no produto escalar. Então esse é o fluxo do campo elétrico. Como que nós vamos calculá-lo? Na eletrostática, nós vamos apresentar a lei de Gauss como se fosse um teorema, baseado em três hipóteses. Uma hipótese é de que o campo elétrico é central. Isso significa que eu posso escrevê-lo como uma função de R, apontando para uma direção radial. O módulo do campo elétrico é proporcional ao inverso do quadrado da distância. E, por último, vale o princípio da superposição. Notem que são hipóteses comuns, por exemplo, ao campo gravitacional. Por isso, vai haver uma lei de Gauss também para o campo gravitacional. O nosso esquema para mostrar a lei de Gauss vai ser calcular diretamente essa integral, usando para isso o caso de uma superfície arbitrária, e dentro dela colocamos uma carga Q. Para simplificar, colocamos a carga em R' igual a zero. E aí a gente desenha aqui uma linha de campo. Esse é o E. Essa é a direção unitária na direção radial. Ele atravessa a superfície num elemento de área dA orientado através da normal N. NDS, então, é o elemento de área orientado. Então, essa é a situação que nós temos. Como que a gente calcula isso? Então, vamos colocar aqui o que é o campo dessa carga pontual. É Q sobre 4πε0, a integral na superfície fechada para calcular o fluxo, de um R unitário sobre R2, escalar n ds. R unitário sobre R2 é porque aqui nós deveríamos ter R menos R' dividido por R menos R' ao cubo. R' é zero, então eu fico com R sobre R ao cubo. Um dos R's do módulo eu uso para construir unitário, então eu fico com R unitário sobre R2. Essa é a conta que nós precisamos fazer. Para fazê-la, eu vou ampliar o elemento de área aqui para mostrar o que está acontecendo. Eu tenho a normal N, orientando o elemento de área ds, e eu tenho a direção radial, que eu estou chamando de R. O que essa integrando nos diz é que eu preciso fazer a projeção de nds sobre o vetor R. Ao fazer isso, eu crio uma área orientada na direção normal, sendo a do R unitário, ou seja, eu crio um dA perpendicular a R unitário, advindo da projeção de nds sobre a direção radial. Então, isso passa a ser escrito como um Q sobre 4πε0, a integral na superfície S dessa projeção, que eu estou chamando de dA, sobre R2. O denominador continua inalterado. Então, dA é a projeção de nds sobre a direção radial, que é o que aparece na nossa conta. O que nos resta agora é interpretar esse dA sobre R2. Para isso, a gente constrói a seguinte coisa. Eu tenho, imagina uma parte de uma esfera na forma de uma abertura cônica. E essa área eu vou chamar de dA.
ela está localizada a partir da origem através de um raio R. Eu posso construir também, na mesma abertura cônica, um dA', localizado a partir da origem através de um raio R'. A seguinte propriedade é válida: um dA sobre R2 é igual a um dA' sobre R'2, e isso eu chamo de dômega. Isso pode ser prontamente verificado se eu penso na integral do dA gerando a área total da esfera, que eu sei que tem que ser 4πr2. Ora, nessa minha expressão, a integral de dA vai ser R2 integral de dômega. O R2 sai porque o R é constante na superfície da esfera. Então, a integral de dômega tem que ser identificada com 4π. A mesma coisa acontece se eu quero integrar dA'. A integral de dA' tem que ser 4πr'2. Mas nessa minha conta, eu vejo que isso vale R'2 integral de dômega. Novamente, eu vejo que a integral de dômega vale 4π. Pode ser mais fácil perceber isso por uma analogia em duas dimensões, fazendo dois círculos concêntricos e fazendo a mesma abertura angular aqui, englobando no primeiro círculo um elemento de arco ds' e no segundo elemento de arco ds. O segundo círculo tem raio R, o primeiro tem raio R'. Então veja bem, o ds' sobre R', esse é um ds, deixa eu tirar aqui. Eu tenho um círculo interno que eu estou chamando de ds' com raio R'. E tenho o arco externo que eu estou chamando de ds, um raio R. Então eu tenho que um ds sobre R tem que ser igual a um ds' sobre R', que é igual a um dθ, que é essa abertura angular. Isso pode ser verificado se eu faço a integral de ds, dando a circunferência, 2πr, e isso é igual então a R integral de dθ. E eu vejo que a integral de dθ no domínio inteiro é 2π. Da mesma forma, a integral de ds' é 2πr', que é igual a R' integral de dθ, e de novo, integral de dθ no domínio inteiro tem que ser 2π. Então, em duas dimensões eu tenho ds sobre R igual a dθ. Em três dimensões eu tenho dA sobre R2 é igual a dômega. A integral de dθ é 2π, a integral de dômega é 4π. Então eu vou levar isso onde eu estava. Então, começando aqui de novo, ó, integral de E escalar n ds, o fluxo tinha virado Q sobre 4πε0, a integral de R sobre R2, unitário sobre R2, escalar n ds, que virou Q sobre 4πε0, integral de dA sobre R2. Tudo isso integrado na superfície fechada. E agora eu vejo que essa integral tem que ser igual a integral de dômega, que vale 4π. Essa foi a nossa conclusão. Substituindo 4π, o 4π corta com 4π, eu fico com Q sobre ε0. Então, a integral do fluxo do campo elétrico numa superfície fechada é Q sobre ε0, onde Q é a carga englobada por essa superfície. Se a carga estiver de fora da superfície, ela não conta para o fluxo, porque vai ter uma linha de força entrando na superfície e outra saindo. E isso, na hora de calcular a integral da superfície fechada, vai dar um resultado nulo. Então, o resultado geral é que o fluxo do campo elétrico para uma superfície fechada é 1 sobre ε0 vezes a carga que está dentro daquela superfície fechada. Eu considerei uma só. E se tiver mais? Bom, eu só somo o resultado e esse Q passa a ser a carga líquida dentro daquela superfície fechada. Para isso eu usei então o princípio da superposição. Vamos ver um exemplo aqui para ver como funciona isso. A lei de Gauss na eletrostática ela vai ser muito útil para a gente calcular o campo elétrico em situações que eu tenho uma simetria que me permite extrair o campo elétrico de dentro daquele integrando. Por exemplo, uma casca esfera de raio R e uma densidade superficial uniforme sigma. Pode ser uniforme é importante, porque isso define uma simetria radial para o meu problema. Como sigma é uniforme, nada no problema depende do ângulo θ.
Cada θ que eu olhar, eu estou vendo a mesma coisa. Então, se eu quero calcular o campo elétrico para um raio maior do que o raio da esfera, eu construo uma superfície fechada S na forma de uma esfera para aproveitar a simetria radial. E aí eu consigo calcular essa integral, porque eu sei que em todos os pontos dessa superfície S, o campo elétrico tem o mesmo valor. Isso significa ter a simetria radial. E aponta para a mesma direção do N. Então, eu sei fazer o produto escalar, sei fazer tudo aqui. Vai dar E vezes a área dessa superfície, que é 4πr2. Isso tem que ser a carga total ali dentro sobre ε0. Isso então vai ser um sigma vezes a área da esfera dividido por ε0. Notem que aqui eu usei sigma vezes A. E A é a área onde eu tenho a minha esfera, minha casca esférica, que é 4πr maiúsculo ao quadrado. Logo, o campo vai ser 1 sobre 4πε0 sigma R2 dividido vezes 4π dividido por R ao quadrado. Vai ter uma dependência de decaimento com o inverso do quadrado da distância. Se eu chamo esse sigma 4πr2 de um Q, eu posso escrever o campo como sendo 1 sobre 4πε0 um Q sobre R2. Posso pôr um vetor do lado esquerdo e um vetor do lado direito, lembrando que a minha direção do campo é radial. E aí eu vejo que para pontos externos, tudo se passa como se a carga Q estivesse na origem. Se eu estivesse interessado agora em pontos interiores à esfera, eu construía uma superfície gaussiana dentro dela, com o meu raio R minúsculo. O R maiúsculo é o raio da esfera, que tem densidade superficial constante. Aí o campo, da mesma forma, eu posso fazer a integral para calculá-lo, e eu vou ter E vezes 4πr2. Só que dessa vez o lado direito é zero, porque eu não tenho carga dentro da minha superfície gaussiana, o que diz que o campo elétrico é zero. Isto é, se eu colocar uma carga teste ali dentro, em qualquer posição, eu tenho uma força nula sobre ela. Então a casca esférica não exerce força sobre uma carga teste colocada em seu interior, se ela tem uma densidade superficial de carga constante. O mesmo vale para o campo gravitacional, que é um resultado fundamental da teoria da gravitação. Então tem outros exemplos que a gente vai estudar para reforçar essa revisão e em seguida a gente passa para outro tópico de revisão.